Olá pessoal, uma ótima tarde, boa noite ou bom dia, não sei qual que é o horário em que você vai se dedicar aos seus estudos. E nós estamos aqui nessa última aula em preparação ao concurso público da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então o tema de hoje é elaboração e desenvolvimento de projeto de pesquisa. Eu sou Gleidson Tadeu de Oliveira, vocês já me conhecem, essa é a 11ª aula e nós estamos aqui nesse batidão, nessa busca em pleitear uma vaga na Assembleia, então vamos juntos. O que é um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa é um documento onde se articula e se organiza uma proposta de investigação acadêmica. Então, eu elaboro um projeto diante de um estudo que eu desejo e logo depois eu quero aplicá-lo. Serve como roteiro para o trabalho que está por vir e deve responder basicamente a 3 questões: o que pesquisar, por que pesquisar e como pesquisar. Então, um projeto de pesquisa envolve, deixa eu até pegar aqui meu pincel, envolve essas 3 características: pesquisar, o que pesquisar, por que pesquisar e como pesquisar. O projeto de pesquisa pode ser considerado como uma descrição da estrutura de um trabalho a ser realizado. Portanto, ele é um documento que irá apresentar os planos e propostas para o desenvolvimento de possíveis atividades realizadas durante a pesquisa. Então a gente tem que entender que além de um projeto, ele também é um planejamento. Ele serve como planejamento estruturado para o desenvolvimento da pesquisa, daquilo no qual eu quero focar, buscar entender, compreender e trazer um resultado. O projeto de pesquisa define e planeja para o pesquisador o caminho a ser seguido no desenvolvimento do trabalho de pesquisa e reflexão, explicitando as etapas a serem alcançadas, os instrumentos e estratégias a serem usados. Trago aqui uma referência de um escritor que trouxe aí essa reflexão sobre o projeto de pesquisa de Medeiros em 2008, ele diz assim para nós: o projeto de pesquisa é uma forma científica de conhecer o mundo, que se apoia no uso de técnicas de investigação. Então, o projeto de pesquisa ele é investigativo. Ele abre para mim um cenário e aí me dá a possibilidade de destrinchar, de pesquisar, de buscar entender e compreender determinada situação. Dessa forma, o documento se articula e se organiza orientado por aspectos como definição de um conjunto de recortes na realidade social, cartografia das escolhas para abordar a realidade, ou seja, o que pesquisar, por que pesquisar e como pesquisar. Então nós podemos entender que essa cartografia de escolha, ela vai estar dentro dessa realidade. É o que motiva o projeto de pesquisa na sua existência. Ele serve para o que pesquisar, que é o meu foco, aonde eu quero chegar. Por que pesquisar, e aí vai trazer para mim a ideia do que pesquisar e os motivos dessa pesquisa. E como pesquisar vai ser o planejamento de como que eu vou desenvolver essa pesquisa. Quais são os planos, os caminhos que eu vou trilhar, que eu vou buscar para com que essa pesquisa aconteça, ela seja desenvolvida, ela seja elaborada. Porque não adianta eu ter o que e o porquê sem ter o como pesquisar. Que é um caminho importante da gente poder entender e compreender o objetivo da nossa pesquisa e o caminho pelo qual vai fazer com que a gente chegue e alcance o nosso objetivo. Então vamos para frente, meus amigos e minhas amigas, vamos para frente, vamos seguir. E nessa ideia da cartografia, o que, por quê
e como pesquisar, nós podemos adiantar, e aí nós vamos ter as seguintes definições. Finalidade do projeto de pesquisa. A pesquisa possui um viés de discussão e diálogo. Ela precisa de interagir, ela precisa de se comunicar. Porém, não se pode dispensar a sistematização, ou seja, o esquema, o sistema, a forma, o planejamento do que se pretende fazer, de como proceder e a que resultado se espera chegar. Além disso, você dificilmente terá êxito em uma pesquisa cuja coleta de dados seja feita de forma desleixada e sem o norteamento teórico-metodológico. Então, um projeto de pesquisa, ele está muito casado, muito próximo, muito unificado com o planejamento. Eu preciso de ter um projeto, o que, por quê e como. Eu preciso de ter um planejamento. Esse planejamento, eu vou até abrir uma alçazinha aí do como, né? Vai estruturar para mim, vai ser de 2 anos, por exemplo. O projeto de pesquisa de um mestrado, o projeto de pesquisa de uma determinada comunidade, qual que é o tempo? Então isso tudo envolve dentro dessa organização. A finalidade do projeto de pesquisa, então, é de esclarecer ao próprio pesquisador as questões que ele pretende enfrentar e dialogar, assim como quais estratégias irá utilizar para embasar o projeto e a pesquisa. Então nós precisamos de entender que as estratégias que serão utilizadas, elas serão de embasamento para o projeto de pesquisa. Então essas estratégias também podem ser articuladas como planejamento de pesquisa. Como que eu vou desenvolver, como que eu vou organizar esse planejamento dentro desse projeto de pesquisa que nós vamos abordar. Finalidade do projeto de pesquisa. Portanto, além de caráter de planejamento prévio de uma pesquisa, o projeto tem outras finalidades como mapear o caminho a ser seguido durante a investigação, orientar o pesquisador durante o percurso de investigação, comunicar os propósitos da pesquisa para a comunidade científica. Então, mapear o caminho, orientar o pesquisador durante o percurso de investigação, comunicar os propósitos da pesquisa para a comunidade científica. Isso tudo para nós é um embasamento, é uma organização do projeto de pesquisa. Elementos que constituem um projeto de pesquisa. O projeto é composto por elementos teóricos, metodológicos e complementares. Por isso é preciso ser atento aos elementos para construir assim um bom trabalho. Vamos ver a seguir como é a estrutura de um projeto de pesquisa e o que você precisa fazer. Então, aqui eu estou vendo de forma consolidada todo um passo a passo, um esquema de um projeto de pesquisa. Então nós temos capa, folha de rosto, sumário, texto, anexos ou apêndices, referências bibliográficas, glossário e a contracapa, a capa final. Elementos que constituem um projeto de pesquisa, referenciais teóricos, é o tema, problema, hipótese, objetivos e justificativa. O tema é a centralidade da minha pesquisa. Diante desse tema, eu vou encontrar um problema, que são as dores do meu projeto, do meu tema que eu quero pesquisar. Então, por exemplo, a realidade do povo negro dentro das periferias ou dentro das comunidades. É o tema. E aí os problemas, quais são os desafios de ser um negro, de ser um preto dentro de uma comunidade? Logo depois que eu vejo os problemas, que podem ser vários problemas diante do meu cenário da pesquisa, aí sim eu vou passar para a hipótese. E aí nós temos a hipótese, objetivo, justificativa. Logo depois temos referenciais metodológicos, referencial teórico, metodologia, coleta e análise de dados.
elementos complementares que aí vai entrar a referência bibliográfica. Então vamos lá, o tema. O tema é o assunto principal, é a área de interesse da pesquisa. Ou seja, nesse momento é preciso fazer uma definição genérica do que se pretende pesquisar. É o carro-chefe, é o caminho, é a ideia principal, é o assunto, é aquilo que me dá prazer, interesse, é o tema do meu projeto de pesquisa. Logo depois eu vou identificar o problema. Toda pesquisa científica ou projeto de pesquisa parte da formulação de uma ou mais perguntas. No entanto, o problema de pesquisa tem que essencialmente ser uma pergunta. Além disso, ele deve também cumprir algumas características também. Como, por exemplo, precisa ser empírico, ou seja, baseado na experiência e na observação e não em percepções pessoais. Tem que ser preciso, nada de perguntas vagas. Precisa ser delimitado a uma dimensão viável. Quanto maior a dimensão da pesquisa, menor é a precisão das informações coletadas. O problema de pesquisa precisa ser solucionável. Ele precisa de ter uma solução. É um problema que tem uma resposta. É um problema que tem, é um questionamento que tem uma solução. E aí, nós temos a hipótese. A hipótese é a ideia inicial do que pode vir a ser a solução do problema. Então, nada mais é do que a suposição de coisas como teoria que podem responder ao problema de pesquisa. Então, ao final do projeto de pesquisa, a hipótese deverá ser negada ou comprovada. Então, eu tenho um problema, eu tenho um tema, dentro desse tema eu vou entender o problema, dentro desse problema eu vou trazer uma hipótese. Ao final do meu projeto, essa hipótese deve ser negada ou comprovada. Será que os pretos sofrem realmente vivendo dentro dos aglomerados e comunidades? É uma hipótese. E aí, ela vai ter que ser negada ou comprovada mediante a minha busca da minha pesquisa. Logo depois das hipóteses, nós vamos encontrar aí os objetivos. No projeto de pesquisa, os objetivos devem responder à pergunta para quê? Portanto, devem ser claros e precisos, sendo também discriminados com verbos no infinitivo, aqueles que determinam ação. Além disso, deve conter um objetivo geral, o mais amplo e o propósito geral da pesquisa, e objetivos específicos também. Dessa forma, o objetivo é a meta do seu trabalho. É onde o pesquisador quer chegar com a pesquisa. Quer uma dica? Utilize verbos como descobrir, analisar, discutir, esclarecer, procurar, realizar, medir, produzir, localizar e diagnosticar. São palavras no infinitivo que são utilizadas nos objetivos aí da pesquisa. Então vamos para frente, bora. Justificativa. Já a justificativa deve responder a pergunta por quê? Qual a importância da pesquisa nos âmbitos teóricos, metodológicos e o empírico? Qual que é a importância dessa pesquisa para a sociedade? Inclua fatores que determinaram a escolha do tema, do estudo e das referências. Por exemplo, no intuito de justificar sua vontade de dialogar sobre o tema escolhido. Esses fatores são importantes a gente entender dentro da justificativa, porque vai determinar a escolha do tema de estudo. Eu preciso de trazer a ideia, o sentido da justificativa em justificar a sua vontade de pesquisar determinado problema, determinado tema. Logo em seguida, nós vamos ter o referencial teórico. O referencial teórico é o que sustenta a pesquisa, uma vez que possui toda a fundamentação teórica
Por isso, valorize os conhecimentos já produzidos pela humanidade ou por cientistas também. Nessa etapa, você deve incluir fontes de livros, artigos, pesquisas na internet e em outros meios de informações e estudos. Então, o referencial teórico é que vai trazer o embasamento de outros estudiosos, de outros pesquisadores relativamente com seu tema. E aí vai trazer mais uma força dentro do projeto de pesquisa. Metodologia e coleta de dados. A metodologia, de fato, é o estudo dos métodos a serem seguidos na pesquisa. Então deve constar todos os procedimentos que você vai utilizar na pesquisa, como, por exemplo, tipo de pesquisa, é de natureza exploratória, descritiva ou explicativa? População e amostra, informações sobre o universo a ser estudado. Estou trazendo aqui a ideia da comunidade preta dentro dos aglomerados. Qual que é a amostra? Qual que é a população que vive dentro dos aglomerados? Coletas e análises de dados. Quais são as técnicas que serão utilizadas para coletar dados? Serão questionários, entrevistas qualitativas ou quantitativas, observação, experimento. Observação e experimento, eu preciso de estar no local. Questionários e entrevistas podem ser à distância. Portanto, descreva todas as informações obtidas de maneira clara e precisa. Este momento é minucioso e extremamente detalhado. A metodologia de pesquisa, coleta e análise de dados é que vai trazer para você muito da justificativa da sua hipótese, da resposta que você vai dar para a hipótese, se vai ser algo errado ou algo positivo, assertivo. E aí, dentro dessa metodologias e coletas de dados, a gente pode colocar aí que é importante você descrever todas as informações obtidas de maneira clara e precisa. Este momento, ele é minucioso porque ele vai trazer aí informações daquilo que você coletou, daquilo que você conseguiu pesquisar no campo aí da sua busca dentro desse projeto de pesquisa. É muito interessante quando uma banca coloca dentro do seu concurso público um tema de referencial de projeto de pesquisa, e aí pode ter muita pegadinha, pode ter muitas questões voltadas para o projeto de pesquisa. Então, por exemplo, qual que é a importância do referencial teórico, né, para dentro de uma elaboração de projeto de pesquisa? A natureza exploratória, ela é caracterizada como descritiva ou explicativa? O que significa isso? Então a gente tem que ter muito atenção dentro aí da nossa prova que nós vamos executar do concurso público da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Referências bibliográficas é a última parte do projeto de pesquisa. Em toda discussão científica é preciso embasar as teorias. Então, as referências bibliográficas são um elemento obrigatório e referem-se à listagem em ordem alfabética de todas as fontes de pesquisa, utilizadas durante a elaboração do projeto. Dessa forma, podem ser utilizados livros, jornais, revistas, dicionários, internet, artigos científicos, entre outros. Além disso, vale lembrar que para cada tipo de referência há uma organização padrão determinada pela ABNT, que a gente precisa de ficar bem atento nessa organização das referências bibliográficas. Chegamos à nossa lição aprendidas, do que nós aprendemos nessa última aula em preparatório ao concurso público da Assembleia Legislativa. Então podemos entender que o projeto de pesquisa é um planejamento de ações e procedimento que visa buscar explicações, respostas ou novas questões a respeito de uma determinada problemática. Ele mostra com detalhes o caminho que o pesquisador deverá percorrer no decorrer do trabalho científico. Assim sendo, um bom planejamento implica no sucesso de um projeto de pesquisa e o seu resultado final,
mas principalmente na construção do seu conhecimento científico. Então, o projeto de pesquisa, ele pode ser muito caracterizado ao final de uma formação. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo a minha faculdade, eu precisei de fazer uma monografia e eu precisava de um projeto de pesquisa. Eu pesquisava sobre um determinado assunto e aí eu elaborei todo esse projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa, ele é um planejamento e um instrumento. E aí ele chega a ser também um serviço para a comunidade. Porque às vezes você vai explorar determinado tema que vai servir de solução para uma comunidade, uma sociedade, ou trazer uma determinada problemática. Mais uma solução, mais um campo de pesquisa que deverá ser explorado. A natureza do problema pesquisado determina a seleção de um projeto de pesquisa, a qual exige experiência e conhecimento do pesquisador quanto à sua delimitação. Os projetos de pesquisa são divididos em 3 partes: elementos pré-textuais, os elementos textuais e pós-textuais. Portanto, eles devem ser redigidos segundo as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais conhecidas como ABNT. E aí você, meu amigo, minha amiga, chega ao final dessa etapa mais forte e fortalecido, para que no dia da prova você possa aí trazer a luz interior do seu saber e colocar na prova. E aí faça o que puder com o que tiver onde estiver. E aí a minha frase que eu deixo para você: só sei se dará certo se eu for lá e tentar. E você tem tentado, você tem buscado, você tem destinado um tempo, colocado uma energia para fazer essa prova, e agora chegou o momento de você ir lá e brilhar. Você fez a sua parte, você estudou, você se dedicou. Agora você vai fazer essa prova com a ciência de que tudo que você fez valeu a pena. Então vai com fé, acredite. Coloque na mente: estou indo atrás da minha vaga. E a vaga será sua. Obrigado pela oportunidade. Eu encontro à disposição de você para o que você precisar. E saiba de uma coisa: o maior motivador para o sucesso é você mesmo. Gratidão e espero notícias boas da sua colocação no concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Um abraço.